Gente, essa coisa da Itália e o paralelismo com o que aconteceu na Espanha me deixa maluco. No vídeo anterior já falamos um pouco sobre isso e agora vou aprofundar. Mas antes, alguns que têm muita responsabilidade por tudo o que aconteceu, de por que não foi denunciado como deveria ser denunciado, por que não foi investigado como deveria ser investigado. E talvez por isso, porque já não há culpados, é a imprensa. Não é que a culpa seja exclusiva da imprensa, naturalmente, mas faz parte de um esquema em que se deixa passar. Estamos vendo que em questões políticas há muita investigação por parte de muitos meios de comunicação. Há quem não faça nada, claro, e entende-se o motivo, pois como no futebol e mais ainda na política, claro, há meios que defendem o poder reinante, o poder estabelecido naquele momento, mas felizmente há meios livres e independentes que investigam e trazem coisas à tona. E no futebol? É muito peculiar porque, enfim, salta muito aos olhos tudo o que estamos vendo nos últimos anos. Esses meios regados de dinheiro pela Liga e que se calam em assuntos que podem prejudicar muito o Barça e, portanto, a Liga, porque não se pode deixar o Barça cair. Por isso, este artigo de Aritz Gabilondo me chama muito a atenção no jornal AS, porque diz: o Negreira italiano expõe a Espanha, que, olha, é preciso fazer uma diferenciação. O que acabou de acontecer agora na Itália não é exatamente o que aconteceu com o Negreira. O caso do Negreira, até onde sabemos, é muito, mas muito mais grave. E, no entanto, olha só, nunca houve culpado na parte administrativa porque deixaram prescrever e vamos ver pela via ética, que é a que foi aberta por Juan Luiz Martín de Pozuelo. Na questão penal, está na fase de instrução. E esse caminho ético que foi aberto é muito importante. Tudo o que aconteceu nesses 3 anos, desde que a UEFA suspendeu, deixou como se estivesse em suspenso. O caso não arquivou o processo, não terminou nem nada disso, deixou lá. Por algo muito mais grave que já contamos em outros vídeos, né? Laporta foi almoçar com ele para dizer: olha, espera aí, isso não pode ser, isso não pode ser. Mas enfim, graças a esses relatórios da Guarda Civil e as decisões do juiz e tal, todas essas informações estão sendo enviadas para a UEFA e também para a FIFA. E vocês têm, por sinal, e vocês têm em um link aqui embaixo, na descrição deste vídeo, toda essa documentação que Luiz Martín de Pozuelo enviou para a UEFA e para a FIFA. Está tudo aí. Vocês podem consultar, viu? Aí vocês têm o negreiragate.com, o link está aqui embaixo, vocês podem consultar lá. Mas como eu disse, os meios de comunicação, principalmente o Diário AS, o Diário Marca, não trouxeram uma única exclusiva sobre o assunto, nenhuma investigação, porque no final das contas fazem propaganda de uma competição em que se o Barça faltar, tudo já sai prejudicado, né? Mas reparem como as coisas funcionaram, né? Em vez de buscar justiça, o que se busca é, né? O show tem que continuar. Não, desculpa, mas não. Na Itália, eles agem imediatamente. No primeiro minuto, na Espanha, não é assim, né? O Negreiragate italiano, do Nueva Espanha, contrasta a atuação firme na Itália com a da Espanha. Quando surgiu o escândalo Negreira, todos se isentaram. E sim, eles têm razão, mas veja só, né? Esse cara deve estar escrevendo do ponto de vista dele e tal, de forma independente, o que é bom, mas ele também precisa saber onde trabalha. E o que esses meios de comunicação fizeram, como eu disse, nos últimos anos, desde que estourou o caso Barça, diz: a Itália já sofreu episódios de corrupção, de arbitragem muito graves em sua história. Milan foi rebaixado pelo escândalo Totonero. A Juventus perdeu títulos e caiu para a Série B por causa do Calciopoli. As autoridades deles sabem do que se trata. Ninguém está a salvo, nem os grandes. Nesse assunto, nada de brincadeiras. Por isso, o chefe de designações de arbitragem da Federação Italiana, bom, vamos lá, o CTA de lá, Gianluca Rocchi, dança Rocchi. Fala pra mim, Rocchi, se autossancionou depois do escândalo reciclado. Evidentemente, 3 polêmicas nas quais ele se envolveu. A mais grave é a investigação por ele ter instigado o árbitro do VAR a marcar pênalti em Udinese X Parma, batendo na porta da sala durante a análise. Lembrem-se, aquela imagem em que o árbitro se vira e diz: ah, sim, vai, então ele muda sua decisão.
As imagens mostram que alguém espiando pela porta forçou a decisão, provavelmente Roque. Mas há mais. Em um Bologna X-Inter, lembrem-se, são várias partidas aqui. O Parma, o Bologna X-Inter e um Inter X-Milan. Ambos da temporada passada. Manipulou à vontade o árbitro designado por vários motivos, inclusive pessoais, o que gerou uma grande polêmica e mandou o responsável pelas designações de árbitros na Itália para o cantinho do pensamento e provavelmente para os tribunais. Contraste essa ação firme na Itália com a da Espanha. Quando surgiu o escândalo Negreira, todos se isentaram alegando que o caso já prescrevera. Ou seja, nem mesmo os clubes teoricamente prejudicados, ou seja, todos menos o Barça, se uniram para que fosse feita justiça. O caso está nos tribunais, o que incomoda mais do que motiva as entidades do futebol espanhol. Fran Soto disse, é um assunto que deve ser esquecido. O caso Negreira é um assunto que deve ser esquecido. Não, desculpe. É incrível que mesmo que tenha prescrito, não tenha sido sancionado de alguma forma quem pagou 8,4 milhões a um chefe de arbitragem. Procurar uma forma de sancionar o Barça do ponto de vista ético, que é o que Juan Luis Martín de Pozuelo e mais 4 malucos aqui estão tentando fazer. Nem o Real Madrid se esforçou nisso. Tudo bem. Portanto, por onde seguimos, o caso está nos tribunais? Exatamente, ele afirma. Enquanto isso, permanecem suspeitas sobre nomeações direcionadas de árbitros, decisões sob medida e um VAR flexível conforme o time, como denuncia a Itália e a Espanha ignora. Claro, vamos ver. E além disso, na Espanha, com o caso Negreira, é ainda mais grave. Lá pagavam milhões ao chefe. E ainda por cima, existem dados estatísticos de um panorama geral de 20 anos, nos quais há desigualdades enormes no saldo da arbitragem. Impressionante! São indícios que devem nos levar a uma conclusão. São indícios, mas respaldados pelo fato, um clube ter pago a um chefe de arbitragem 8,4 milhões durante 2 décadas. Não é por pouco tempo não, são 2 décadas. Mas não é só isso, é que na Espanha, como eu contei no vídeo anterior, na Espanha acabamos de ver, outra sala anexa, onde se sabe que esse Clos Gomes, que já não está mais no CTA, graças a Deus. Ele influenciava as decisões dos que estavam na sala BOR. Como disse de Burgos Bengocheia, tudo está no vídeo anterior. Por favor, assista se ainda não viu. De Burgos Bengocheia dizia, se uma linha fosse errada, a sala anexa avisava. Era isso que ele dizia, uma linha errada. Quem fala de linha errada, também fala de mão interpretada por quem está na sala BOR, que pode ser mão. Por isso, avisam o árbitro, e o outro não. Talvez tenha sido isso que aconteceu e não percebemos. Na Itália, há imagens do cara se virando e mudando de decisão porque alguém diz isso a ele em uma sala ao lado. Mas na Espanha não temos nada disso. O quê? E agora vamos falar sobre o que está sendo feito na Itália, a questão de interceptar chamadas e ver o que era dito, ou seja, investigar como tem que ser investigado por parte da promotoria e o que foi feito na Espanha, que é zero nisso. E vamos dar um exemplo bem concreto que o Coles mencionava em um dos seus vídeos, justamente sobre o caso Barcelona Negreira, e com o que poderia ser feito com os dispositivos móveis de Oscar Grau e de Bartomeu, que já estão sob custódia judicial e que poderiam perfeitamente ver o que diziam por outro caso pelo Barçagate, por outro caso. E que se poderia ver o que diziam em relação à Negreira, que ali diriam de tudo. Isso não foi feito. Agora vemos isso porque antes quero mostrar outra coisa para vocês. Vejam, está vindo à tona todo tipo de coisa na imprensa italiana. Absolutamente de tudo. No jornal La Stampa, Gavi Lucci, ex-árbitro italiano, diz: este mecanismo desenha um sistema que não é transparente nem independente. O mecanismo lembra o que em 2006 provocou o escândalo do Calciopoli. Com que autoridade o presidente do CTA da Itália liga para discutir um erro e não outro? Claro. Insisto mais uma vez, entre parênteses, na Espanha se sabia que Clos Gomes fazia isso. Aqui não aconteceu nada, cara, nada. Pós-negreirato, né?
pós-negreirato, apesar de que Clos Gomes, Medina Cantalejo e todos esses foram poderosos do Negreira, mas isso é pós-negreirato. Já o Barça, em teoria, não estava mais pagando, que a gente saiba, né, ao vice-presidente dos árbitros. Esse sistema não assegura autonomia técnica aos árbitros. Já destaquei isso várias vezes e denunciei no meu livro. Basta pensar na escolha do presidente do CTA italiano, da FIGC. Deve passar pelo apoio de todos os componentes federais formados pelos clubes, que depois devem ser dirigidos, obviamente, pelos árbitros. Desculpe se houver algum erro aqui, porque é a tradução automática feita pelo X. Portanto, não é uma questão de indivíduos, é o sistema inteiro que deveria ser submetido a julgamento. Parece familiar para vocês? Além disso, na Espanha se sabe que eles pagavam. Além disso, também e principalmente o da justiça esportiva. A possibilidade de fazer isso já existiu várias vezes, mas na Itália, cada mudança parece servir para que nada mude de verdade. Isso soa familiar para vocês com o novo CTA? Sentir que apitar bem não basta para progredir é algo familiar para vocês? Como em todas as áreas, não basta ter qualidade, é preciso também outra coisa. Mas se falarmos de sensações, posso dizer que, a longo prazo, com esse sistema, mais cedo ou mais tarde, um curto-circuito acabaria acontecendo. Em termos de independência da AIA, tanto técnica quanto econômica, infelizmente, nos últimos anos, houve muitos retrocessos. Na minha época não existia a sede de Lissone, que deve ser como Las Rosas, acredito, aqui para o futebol espanhol. Quando a BOR, a sala de operações de vídeo, estava instalada nos estádios onde os jogos eram disputados, era inacessível. Quando a BOR estava instalada nos estádios, ele diz, ninguém podia entrar ou sair durante a partida. Se algo ocorreu em Lissone, onde parece estar sempre, isso deve ser comprovado pela magistratura. Mas é fácil perceber, dada a disposição das salas, que pode haver mais margem de interação com pessoas externas à sala BOR. Além dos clubes envolvidos, se forem confirmadas, essas seriam as coisas realmente graves. Mas dou um passo atrás e posso dizer que há anos me chama a atenção o fato de que, por exemplo, o presidente da federação pudesse ligar diretamente para o designador Roque diante de erros técnicos dos árbitros, mesmo que fossem graves. O presidente da FIG, da FIGC, o CTI italiano, nunca deveria falar com o designador, mas sim, em todo caso, com o seu homólogo, o presidente da AIA. Aqui já me escapam algumas coisas, mas tudo bem. No entanto, isso já tinha se tornado uma prática comum. Bom, muitos paralelos com a Espanha, ou seja, um sistema absolutamente corrompido, que agora está começando a aparecer na Itália. É impressionante, pois em 2006 já passaram por isso e talvez por isso reajam mais rápido, não é? Olha, não sei se tinha mais algo para mostrar. Sim, vejam essa. Na Gazeta hoje, Minelli, ex-árbitro, disse que todos conheciam as batidas, um código silencioso na sala BOR, mas o protocolo não permitia. No caso de Udinese e Parma, se o assistente do BOR recebeu avaliação positiva, isso afeta a nota e a classificação interna, determinando se os árbitros continuam ou são dispensados. Assim, pode haver ou não remuneração por partida. Além disso, pode impactar a tabela se erros forem corrigidos para um time e para outro não. Se os erros eram corrigidos para uns e não para outros, isso distorcia as classificações dos árbitros, pois quem era corrigido ganhava nota positiva e quem não, negativa. Basta ver os vídeos da sala de anos anteriores, dá para ouvir as sugestões. Total, é o que sempre dissemos sobre o negreirato. Ali existia um sistema com chefes claros, embora dissessem que Negreira não mandava em nada. E alguns árbitros que apitavam, que tinham medo dos bastidores e que apitavam de acordo com o que sentiam que deveriam apitar. Porque ou recebiam 300 mil ou recebiam a metade. Isso é claríssimo, mas enfim, repetir isso já me faz sentir como um disco riscado. Mas até mesmo quando entra o VAR, por isso, que curioso, aquele burofax de Negreira para o Barcelona. Posso ajudar vocês com o VAR? Claro, como ele não poderia ajudar com o VAR? Mas se estamos vendo, passados alguns anos, que essa é a melhor maneira de prevaricar, com vários filtros com os que já estão lá, que sabem como devem apitar, e claro, com os chefes que já se preocupam. Eles, por estarem em uma sala anexa, com um vidro, como na Itália, e na Espanha, reconhecerem que há uma sala anexa,
não sei se com vidro ou não, porque nunca soubemos, porque nunca foi investigado. Mostrar que, como Burgos Bencochea disse, se houvesse uma linha mal traçada, eles não diziam. Como comentaram, não se sabe, nem foi investigado. Nada sabemos. Foi denunciado na época e depois sumiu das manchetes e a investigação desapareceu. É incrível. Por isso acredito que tudo que ocorre na Itália e o fato de Juan Luiz Martín de Pozzuolo ter apresentado esses documentos com colaboração de todos aqui, mas, acima de tudo, o grande trabalho de Juan Luiz e de Ramos Neira, claro, há mais pessoas que estiveram colaborando. Todos ajudamos de alguma forma, mas houve pessoas que realmente se esforçaram mais, naturalmente, principalmente profissionais do direito, como é o caso de Juan Luiz, que sabe onde e quais botões apertar. O fato de que isso, já digo em relação à UEFA, o fato de que isso esteja acontecendo na Itália, eu acho que isso pressiona a entidade, o órgão máximo do futebol continental, a que, poxa, aqui é preciso tomar decisões. E se na Itália agora, com isso, no calor do que está acontecendo neste momento, for tomada uma decisão drástica, como você explica que o Barça, por coisas muito parecidas, até piores, porque lá realmente estavam pagando? E ficou comprovado que foi para um chefe de arbitragem durante 2 décadas. Como é que você faz para que isso não seja punido? Se vão punir o caso da Itália, lembrem também do que houve na Turquia. Essas situações vão se acumulando para a UEFA. Entendo que a UEFA quer impedir que isso se espalhe, cortando o problema pela raiz. E se punirem, ou se houver algum tipo de possibilidade de punição, e não falo só da UEFA, a FIFA também, então vão ter que fazer algo com o caso Barcelona Negreira. Porque como é que se explica isso? Quer dizer, é gravíssimo. Outro caso, ainda mais grave, nunca foi punido. Saíram impunes. Não, cara, não. Isso último que é muito bom do Collins. Aqui diz o que eu falava antes sobre os dispositivos do Bartomeu e do Oscar Grau, que era o CEO do Barça, se não me engano, na época do Bartomeu, por causa do caso Barçagate. Lembrem-se que o Barçagate eram aqueles comentários nas redes sociais contra os próprios jogadores e tal, que é uma coisa que está sendo julgada e que está, desculpa, ainda não foi totalmente julgada. Se não me engano, mas a juíza de instrução, agora do caso Negreira, foi quem cuidou desse caso. E eles apreenderam celulares, computadores e tal, e ainda estão com eles. Além disso, fizeram isso de surpresa, sem que eles pudessem apagar nada. Collins explica isso perfeitamente, reparem. E agora vou acelerar um pouco, vocês vão entender perfeitamente. E agora vamos comentar porque isso é impressionante e isso pode ser uma das chaves para o desenvolvimento da investigação do caso Barcelona Negreira. Acredito que se tudo der certo, haverá condenação, mas todos devem se proteger. Acho fundamental que o Madrid solicite, e venho dizendo isso há muito tempo. Fui o primeiro a falar, o Madrid precisa solicitar. Que a juíza Alejandra Gil possa fazer uso? Bom, a juíza não. Que a juíza Alejandra Gil autorize a Polícia Judiciária a examinar o computador e o celular de Bartomeu e do seu diretor-geral, Oscar Grau, em relação ao caso Negreira, certo? Bom, Alejandra Gil, no caso Barçagate, que é outro caso, que não é o caso Negreira, é outro caso, realmente fez isso direito, ela recebe o caso Barçagate e imediatamente manda apreender os computadores de Bartomeu e de Oscar Grau, o diretor-geral. Esse caso é anterior ao Negreira, por isso eles têm os computadores e celulares dessas duas pessoas. Então, o que acontece? O caso será decidido pelas conversas de WhatsApp encontradas de Bartomeu e Oscar Grau, que são definitivas. Bom, então que façam o mesmo, que a juíza, que alguém solicite, Real Madrid, o Ministério Público, Estrada, quem for, solicite à juíza que esses mesmos dispositivos que ainda não foram entregues sejam transferidos e que isso possa ser feito. Legalmente, já comentamos com advogados renomados, nos disseram que é perfeitamente legal transferir alguns dispositivos apreendidos em um caso e passá-los para outro, ainda mais fácil se a juíza for a mesma, certo? Passa para outro e que sejam revisados. Alguém acredita que quando te pegam de surpresa, pegam o Bartomeu em flagrante e o Oscar Grau? Não, eles vão ter conversas, e-mails e principalmente conversas de WhatsApp. Na época em que estão lá, na época em que decidem, bom, agora vamos parar de pagar o Negreira, que já tinha deixado o cargo. Eles têm que falar, contar tudo, têm que dizer de tudo ali, com certeza.
É preciso acessar esses celulares e dispositivos que estão com a polícia judiciária para investigá-los, pois, insisto, encontrarão tudo, como no Bar Sagat. Tenho certeza que Bartomeu falou com os diretores por WhatsApp, áudios ou e-mails. É impossível que não tenha feito isso. Com certeza eles vão encontrar coisas, e já digo, de outros anos possivelmente também, mas só por esse período que está aí eles têm que fazer isso. E para mim seria vital, vital. Totalmente. E para mim, lembrem-se quando Negreira manda na ameaça para o Barça: posso ajudar vocês com o VAR? E manda a ameaça, e depois da ameaça não há resposta do Barça. Com outro burofax ou com outro tipo de comunicação, e Negreira já se cala e começa a trabalhar para a Federação Catalã de Futebol. Tudo isso que não está registrado em nenhum tipo de documento, como um burofax e tal, é muito provável. Não sabemos, talvez não, mas é muito provável que isso estivesse registrado, como diz Colim, em conversas de WhatsApp, etc., em e-mails, etc. E isso dá para acessar agora sem dizer: ah, mas já devem ter apagado? Não, eles já têm isso desde que estourou o caso do Barça. Isso faz muito tempo, ainda não tinha estourado o caso Barcelona-Negreira, então isso pode ser a chave. Mas, e já para terminar, vocês não têm essa sensação, e deveriam ter, de que aqui não foi feito tudo o que poderia se compararmos com a Itália? Com a rapidez com que se faz lá, com a profundidade com que se faz lá, comparado com como se faz na Espanha, claro. Neste caso concreto, por exemplo, é palmário. Aqui não se interceptam chamadas, não está acontecendo como na Itália, que age rapidamente e depois é só examinar os dispositivos. Isso depende da juíza. Mas, olha, depende da juíza, mas também depende do departamento jurídico do Real Madrid. Que, olha, ultimamente eles estão indo com tudo nisso. Mas por que não pedem isso? Por que não pedem isso? Olha, talvez amanhã eles expliquem, né? Olha, é inútil. Para mim, não parece tão inútil assim. É que aqui tem descaso por parte de todos, mídia, órgãos, instituições, claro, até mesmo do Real Madrid, que ficamos 2 anos dormindo com isso, porque estávamos de mãos dadas com o Barça por causa da Superliga. É inacreditável, é inacreditável. Mas enfim, vamos deixar por aqui. Não quero enrolar vocês. Mais 20 minutos, meu Deus, 21. Não quero enrolar vocês muito mais. Hoje 2 vídeos, é verdade que longos, mas hoje 2 vídeos. Que tudo corra muito bem para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal, por favor. Comentem, compartilhem. Vou lembrar vocês. Espera aí, deixa eu ver se está por aqui. Sim, temos o audiolivro. Faz tempo que não menciono isso. Também na descrição vocês têm como conseguir a maior história já contada, o primeiro audiolivro propriamente dito do Real Madrid, o melhor clube da história, que nem passa pelo papel. Por isso, é o primeiro audiolivro do Real Madrid. Assim, absolutamente autêntico. Nada. Se vocês conseguirem, tem 3 meses de assinatura no canal. Desculpa ao canal, ao site, que essa é a assinatura do canal, ao Miguel Serrano TV. Enfim, peço que me deem uma força, que é uma maneira também de ajudar o canal. Nos vemos no próximo. Obrigado por estarem aí. Tchau!